You make me feel so. Teremos mais um episódio do quadro Te Ajudando a Lembrar. Hoje com o tema Categorias de Análise da Geografia, com o professor Antônio Queiroz. Lembrando para o pessoal que está assistindo isso no canal do EP Magazine e para vocês que estão comigo aqui na sala, que não é uma aula como uma aula normal do primeiro ano, onde eu demorei mais ou menos 1h40, com mais exemplos, sem tanta velocidade. Como se trata de uma revisão, existe uma obrigação quanto ao tempo desta aula, vai ser tudo mais rápido e volta a responsabilidade maior ainda para quem está assistindo, fazer as analogias que convém ou prestar atenção do jeito mais firme para não perder tempo, porque eu não vou demorar tanto como demoro no primeiro ano. Isso é importante dizer para que não pareça uma aula corrida de doido, porque ela vai ser mais ou menos uma aula corrida de doido. As categorias de análise da geografia, para alguns autores ou em alguns livros, alguns sites, aparece como 5: espaço, paisagem, território, lugar, região. Eu prefiro trabalhar como 4, porque o espaço já é o objeto de estudo da geografia. O que é que a gente está discutindo desde o primeiro ano? Qual a diferença da geografia quanto ao estudo da sociedade? Já que é uma ciência humana, algo diferencia a geografia das outras ciências humanas. Isso é o espaço. O espaço é o diferencial, porque a geografia entende a sociedade a partir da leitura do espaço. Então eu boto separado o espaço como objeto e as 4 categorias de análise. Mais uma parte da revisão. Espaço como objeto de estudo da geografia, eu relembro com vocês que o espaço é condição e produto do trabalho. E aí já é a primeira dificuldade, esta dialética. O espaço, ele é condição, porque o trabalho, a história não acontece sem o espaço. E ele é produto porque ele é consequência dessa própria história, desse próprio trabalho. Esse colégio é um produto do nosso trabalho. E esta região onde o colégio foi instalado, construído, a região é a condição da existência do colégio. É dialético, mas dá para lembrar mais ou menos e fazer essa cama para a gente vir logo para as categorias de análise da geografia. Convido, não tivemos muito tempo para planejar esta intervenção, mas eu convido ao secretariado 2, turma de 2015 até 2017, se Deus quiser, a ficar interferindo na aula, fazendo perguntas para lembrar e recuperar esse conteúdo de primeiro ano, da evolução do pensamento geográfico e entre os debates, as categorias de análise da geografia. Tá massa? Amém. Vocês fiquem à vontade para ficar me cortando. Não se preocupe com o tempo da gravação, que a gente vai rolando aqui e vai dar certo. Primeiro, paisagem. Coloquei, pode ser, não tem hierarquia nessa condição da aula não, mas aí primeiro paisagem. Boto logo paisagem porque na minha concepção, pelo menos, é o mais prático de se entender. Paisagem. Grosseiramente, depois eu vou piorar ela, né? Mas grosseiramente, a paisagem é a parte visível do espaço geográfico. A paisagem é o que se avista do espaço geográfico, que está lá, né? Condição e produto da sociedade. Ainda sobre o espaço, para entender a paisagem. O espaço, ele é sintético, por isso que a geografia é uma ciência de síntese. O espaço sintético, ele está, na verdade, materializando uma dialética entre física, biologia, história, tudo conflitando no espaço, gerando o próprio espaço dialeticamente. A paisagem é que eu enxergo dessa luta toda. A paisagem seria muito mais simples se fosse só isso, porque eu digo que a parte visível do espaço geográfico. Não vou ficar escrevendo não, mas eu vou dar as palavras-chave aqui, para a gente lembrar. Porém, no primeiro ano, talvez alguém lembre, a gente trabalhou também a parte invisível do espaço. Aí desmantelou o negócio. Porque eu estou dizendo que é a parte visível, mas eu digo que existem fatores, existem questões invisíveis expressas na paisagem. Não vou ter tempo para trazer os exemplos como fizemos no primeiro ano, mas eu vou indicando, aí vocês lembram. A gente
trabalhou a partir de uma provocação que eu fiz quanto? Nesta paisagem que se vê do bairro Pajuçara, em Maracanaú, desta janela, eu dizia assim, vocês conseguem enxergar o medo? Aí as pessoas, pô, mas o medo é subjetivo, o medo não é material. É assim, porque quando você olha uma paisagem que no bairro que se vê, as casas têm muros, grades, portões, vigia, cachorro, a maior coisa do mundo para se defender de quê? Da violência. E comportando o que nessa conversa? O medo. Então na paisagem tem o medo também. Ou seja, a paisagem é a parte visível do espaço geográfico, porém comporta também o invisível. Difícil, mas dá para lembrar, tá? E Thiagão? Então, por exemplo, quando um cara está andando, sei lá, ali pela região da cidade de 2000, ele pode se deparar com uma paisagem da riqueza, por olhar aquelas construções, aqueles prédios luxuosos. Perfeito, a riqueza está materializada naqueles prédios luxuosos e naquele ambiente totalmente diferente do nosso aqui. Perfeito, Thiagão. Eu enxergo o desenvolvimento, tipo assim, né? Não é prático de materializar o desenvolvimento, mas ali está a diferença. Beleza. Diga aí, João Vitor. Quer dizer que qualquer sentimento, já falou da cidade, da determinado grupo de pessoas a ver. Quer dizer que tudo a gente pode conseguir materializar, ou não, tem até um certo ponto onde eu vou conseguir materializar e outro não. Tudo repercute na materialização do espaço, mas eu não consigo mensurar tudo. Eu não consigo enxergar tudo também. Tem isso? Boa pergunta, massa. Mas tudo está naquela dialética que eu falei no começo, que acontece no espaço. Tudo está aí, mas nem tudo enxerga. Até porque às vezes não convém, né? Investigação sobre isso. Beleza? Vou pulando para os próximos, depois eu fico voltando e fazendo aqueles links, né, que a gente fica fazendo. Beleza? Território também é uma coisa tranquila de se entender, na minha opinião. Mas logicamente eu vou lombratizar aqui e vai chegar no momento que a gente vê esse bicho, não é tão fácil assim não. Quando eu falo de território como categoria de análise da geografia, vocês se lembram que eu estou falando de relação de poder sobre o espaço. Nesta categoria de análise a gente trata, por exemplo, o Estado Nacional. O Estado Nacional que tem um território e que ele exerce poder sobre esse território. Tranquilo? Até aí, massa, beleza. Caiu uma questão agora na UES de novo sobre o território. E eu tinha um texto que falava alguma coisa sobre a relação de poder, e o cara tinha lá as categorias de análise para o cara identificar, e os meus alunos do terceiro ano encararam essa questão com uma facilidade tremenda. Beleza, mérito deles que estão atentos nas aulas. Agora eu vou complicar um pouquinho o território. O território pode ser oficial e pode ser não oficial, que às vezes eu chamo de subjetivo, né, Manuzinho? Território oficial é o que eu chamei agora de Estado, por exemplo. Pode ser um Estado nacional, um ente federativo, pode ser um município, mas que ali tem uma área determinada, que eu vejo isso no mapa, por exemplo, que eu chamo aquela área de território, o território do Brasil. E nós estudamos um dia desse, na formação do território brasileiro. Diversas atividades econômicas, culturais, de ocupação, de estratégia militar, que foram forjando o território brasileiro até se transformar no que é hoje. No território oficial é mais prático de diga lá, meu chapa, Antônio Val. Sai do meio, Felipe. Arrié. Ah, é porque é o videomaker. Tá massa, não, tá massa. Um exemplo de território assim, não oficial pode ser tipo um território que tem um poder sobre um traficante. O traficante que tem um poder sobre o território. Beleza, não é oficial, mas é um poder de verdade, prático. Como é? A série que eu dei exemplo? Como foi no primeiro ano, eu não lembro. Qual era, galera? Breaking Bad. É o professor de química que, porque ele tem uma doença, ele começa a produzir, a cozinhar, como eles dizem lá, né? Metafetamina. E de repente ele está conflitando lá com a galera pelo poder do território e ele era o cara do território. Beleza, massa, Val. No primeiro ano a gente trabalhou também para chegar no entendimento do que é império. A gente trabalhou a categoria de análise de território. E aí, para vocês entenderem o território, eu fiz aquela brincadeira que a figura que mandava no território era o cafetão, que por acaso era eu, né? Na brincadeira,
era eu, e que eu exercia poder sobre o território da praia de Iracema, que todas as minhas funcionárias deviam satisfação a mim e eu explorava a força de trabalho delas. Note como eu estou mais comedido porque isso vai para a internet, né? Amém, amém. Dá para lembrar, não dá? Quando eu tinha um território, e aí eu expandi esse território, anexando ao meu território o território do centro, que era de outro cafetão. E aí eu estava começando a formar um império, porque depois eu invadi o Benfica, e depois eu invadia o bairro de Fátima, e de repente eu estava formando um império, para vocês entenderem o que era o Império Romano, por exemplo, e como aquilo contribuiu para o pensamento geográfico. Lugar como categoria de análise, o que eu gosto mais de trabalhar, porque tem relação com a afetividade, com aquele sentimento de pertencimento ao espaço. Quando eu tenho isso pelo espaço, eu chamo esse espaço de meu lugar. Tipo assim, os exemplos que a gente trama isso no primeiro ano quando vem, eu fico tentando explorar a condição de cada um, o exemplo de cada um, e aí eu me exponho também tratando do meu bairro, da minha cidade, algo assim. Os exemplos de lugar estão na praça que a gente convive com os amigos, na praça que a gente ocupa com atividades esportivas, ou para namorar, ou para, sei lá, interagir com os nossos, tipo assim. Eu chamo de meu aquele espaço, isso é um lugar. Tem a ver com relação de pertencimento. Eu entendo que ele é meu e eu entendo que eu sou parte dele. Tipo assim, é meio poético, né? Mas é o lugar. E aí toda aquela confusão. Eu lembro de primeiro ano jogar uns problemas sobre o shopping. Alguns autores chamam o shopping de não lugar. Eu não concordo, e aí é outro problema que é muito... E aí eu não vou ter tempo por causa do formato do vídeo, mas dá para lembrar lugar relacionado ao pertencimento. E aí, para ficar prático aqui, eu coloco como lugar o espaço praticado. Dá para lembrar, não dá, galera? Tá muito veloz, tá? Não. Pronto, vocês estão flóridas, ainda muito comedido por causa do vídeo. Né? Minha mãe vai ver esse vídeo, eu não posso dar bobeira. Região é o que eu acho mais difícil de explicar, porque eu acho bem difícil de entender. Né? Região, alguém se atreve? Alguém? Glória, Everson, alguém se atreve? Alguém? Deise, alguém? Bora, joguei o problema. Andreina? Região. Elaine. Me corrija, mas era um espaço em que tinha algo em comum, tipo a região, se não me engano, deu a região de aqui Cearatinga, Maciço de Baturité. Maciço de Baturité, que a região é caracterizada pelo maciço, que é o que dá liga. Peculiaridade que liga massa. Peculiaridade, massa. Massa. É muito difícil explicar, não é? Eu sei que tu entendeu. Eu entendo quando tu fala, mas eu entendo que fica difícil. A região, o exemplo que ela deu, região baseada numa questão natural, o relevo. Né? A gente estudou geomorfologia, estudou cultura e a gente misturava isso tudo numa liga, uma espécie de link entre toda aquela região, que eu chamo aquilo de região baseado na similaridade do relevo. Eu posso usar como similaridade, como peculiaridade do espaço, eu posso usar a vegetação. Eu chamo a região da Mata Atlântica, a região da Mata dos Cocais, a região do Parque do Cocó, baseando-se na vegetação, uma coisa assim. E eu posso levar por questões sociais também. A região do tráfico, a região do poder aquisitivo, como o Thiago lembrou. Essas questões. É bem complicado por causa disso, por causa da abrangência. Eu posso determinar uma região por questões econômicas, por acordos comerciais. Eu posso chamar questões regionais a divisão entre países de desenvolvimento desigual, países desenvolvidos do norte, países em desenvolvimento do sul. Posso chamar de regionalização do mundo. Qualquer dessas questões que, como a Elaine diz, dão liga, dão peculiaridade. Essa palavra eu tenho medo de falar porque eu me engancho. Peculiaridades. Tipo assim, a Elaine falou melhor que eu. Deu para lembrar? Quando a gente está estudando a formação do território brasileiro, poder. Quando a gente está falando de divisões regionais e diferenças regionais do Brasil, esses aspectos, que quando vocês veem isso materializado na divisão regional política administrativa, olha, questão social, você vê a motivação disso na primeira divisão de 1913 como a motivação natural. A região Brasil setentrional
que o que dava liga era a região amazônica. Só um exemplo, para não perder muito tempo no vídeo. Tá difícil pra caramba, mas eu acho que com o vídeo que o EP Magazine disponibiliza para ajudar a galera a lembrar dos conteúdos, eu e qualquer outro professor que também participa disso tem a possibilidade de fazer uma aula assim mais corrida, contando com a atenção de vocês, que é muito, muito importante, porque senão não funciona. E esse vídeo pode ser revisitado diversas vezes pelo mesmo aluno que não entendeu parte da aula, e que dá a dimensão da importância desse projeto EP Magazine de vocês, nosso, que eu estou junto com vocês também, o secretariado, eu te chamo hoje de secretariado 2, mas daqui a pouco eu vai estar vendo vocês como secretariado 3, e eu gosto de chamar de secretariado 2015-2017, que está comigo nessa onda toda, e nesse projeto EP Magazine se expressa do seu jeito. Para terminar o vídeo, eu queria que vocês dissessem comigo, só para ficar bonitinho aquele charme que a gente faz de vez em quando, espontaneamente, como se nunca tivesse ensaiado, o tal do EP Magazine se expressa do seu jeito. Muito obrigado, valeu.